O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas as justiças e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Salmo 45, verso 6, verso 7. Tenho certeza que quando os filhos de Corá cantavam esse hino, eles estavam enaltecendo e engrandecendo o nome do Senhor. Eles sabiam perfeitamente que o único reino que não teria fim é o reino do nosso grande Deus. Somente o reino que é soberano, é eterno, é onisciente, é onipotente. Os seus atributos lhe fazem Deus. Era a razão pela qual os filhos de Corá cantavam, e creio que a nação de Israel também cantou, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. A cada manhã, quando nós nos levantamos, o nosso coração também descansa na grandeza desse Deus. É a razão pela qual nós acreditamos a cada dia que sairemos para as nossas batalhas, voltaremos para casa, tendo a certeza da vitória, porque nós temos lutado ao lado do nosso Supremo Comandante. É o nosso primeiro compromisso, é a nossa primeira responsabilidade, é a nossa primeira audiência cada manhã, buscarmos a Deus, abrirmos o nosso coração e deixarmos que Ele conduza a nossa trajetória. Já tenho falado para você que nós nesse canal temos um compromisso com a palavra de Deus, a cada manhã estudarmos um capítulo da Bíblia. Por isso que nessa manhã, mais uma vez, quero convidar você a ter nas mãos a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 39, o verso 1. Fizeram também de estofo azul, púrpura e carmesim as vestes finamente tecidas para ministrar no santuário. Também fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Nós precisamos aprender a depender de Deus a cada dia. Da mesma forma como Moisés aprendeu a depender de Deus, Deus o levou para o deserto para que ali, diante das dificuldades do deserto, ele aprendesse a confiar no Senhor, em Deus. Nós também a cada dia precisamos aprender a depender do Senhor. Mesmo que na nossa caminhada o Senhor nos leve para alguns lugares áridos dessa terra, nos coloque em algum ambiente que nós possamos reconhecer que estamos num verdadeiro deserto. Mas aonde nós estivermos, independente das circunstâncias, aprenda, porque sempre será melhor para nós vivermos uma vida dependente do Senhor. Moisés aprendeu. Embora não tenha sido fácil para Moisés se despojar de todo o seu conhecimento, de toda a sua autoridade, de tudo aquilo que ele tinha aprendido no Egito. Seria o futuro faraó, teria a responsabilidade de governar uma nação, mas Deus o colocou no deserto em meio de ovelhas para desaprender tudo o que tinha aprendido no Egito e aprender agora a viver uma vida dependente do Senhor. No capítulo 39, no verso 1, nós podemos ver na última frase do verso que Moisés aprendeu. A Bíblia fala que, como o Senhor ordenara a Moisés, ele reconhecia que Deus era Deus. Ele reconhecia que tudo aquilo que o Senhor falava deveria de fato ser obedecido. Nenhum sacerdote poderia assumir a responsabilidade do sacerdócio se não fosse indicado pelo Senhor, se não fosse ungido por Deus. Ninguém poderia ministrar diante de Deus se não fosse nomeado pelo Senhor. Deus era soberano. O templo do deserto seria a sua morada. As atividades que aconteceriam dentro do templo apontavam para Jesus Cristo, mas era Deus aquele que elaborava a liturgia do culto e das atividades que deveriam acontecer diariamente, sistematicamente, dentro do santuário. A expressão ordenar ao Senhor nós encontramos cerca de 7 vezes dentro do capítulo 39. Sempre Deus determinando aquilo que ele esperava que a nação de Israel ou seus líderes pudessem fazer. Êxodo capítulo 39, o verso 14. As 12 pedras deveriam estar na vestimenta do sacerdote, representando cada tribo de Israel. Veja a importância da bênção da primogenitura que Esaú, por algum momento da sua vida, trocou por um prato de lentilha. O sacerdote levaria no peito o nome das 12 tribos, representando que aquela nação pertencia ao Senhor.
era um símbolo de propriedade de Deus. Deus estava advogando que aquela nação, que aquele povo, que aquele sistema de sacrifício pertencia a Ele. Ele mesmo moraria no meio do seu povo. Ele estava advogando o direito de ter nas suas mãos o controle e o domínio sobre aquela nação. O sacerdote deveria ministrar diante de Deus, apresentando a Deus o nome das 12 tribos de Israel. Capítulo 39, verso 24, está se referindo a uma fruta chamada romã. É uma fruta muito apreciada nos tempos antigos, no Oriente. O nome dessa fruta era tão especial que muitas cidades levavam o seu nome. Nós podemos ver isso no livro de Josué, capítulo 15, verso 32, a cidade de Rimon. A cidade de Gat-Rimon também era uma outra cidade. Josué, capítulo 19, verso 45. E em Rimon, Neemias, capítulo 11, verso 29. Da romã se fazia um suco saboroso que era apreciado por muitas pessoas do Oriente. As suas sementes serviam como xarope para curar algumas enfermidades que se davam naquele período. Romãs orientais também, elas serviam como ornamentos. As romãs também, elas foram ornamentadas dentro do templo de Salomão. Até na época de Jerusalém, a romã foi usado como sendo o nome da moeda da época. No capítulo 39, no verso 28, o sacerdote deveria usar sobre a sua cabeça uma mitra. Era um tipo de turbante que ele colocava sobre a sua cabeça. Mas em cima do turbante, ele levava a coroa real. Era a representação, a maneira pela qual Deus estava dizendo para a nação de Israel que o estilo de governo israelita era teocrático. Deus falava com o sacerdote e o sacerdote comunicava à nação de Israel o que Deus esperava que o seu povo pudesse fazer. A nação de Israel só iria sair para a batalha depois de consultar ao Senhor. Não era o sacerdote que determinava por si só para onde a nação de Israel deveria ir, quais seriam as investidas que eles deveriam fazer. Mas o sacerdote ouvia de Deus e Deus agora respondia ao sacerdote e o sacerdote comunicava à nação de Israel o que de fato eles deveriam fazer com as suas vidas. E Deus sempre quis que fosse dessa forma. Foi a nação de Israel que optou seguir aos outros povos que estavam aos seus arredores, que possuíam reis que levavam sobre a sua cabeça uma coroa, e eles olhando para esse sistema de governo que pediram para Deus para que eles pudessem ter um rei também. E nós, como conhecemos a palavra do Senhor, o primeiro rei que foi dado por Deus para a nação de Israel, devido ao pedido da nação, foi o rei Saul. E nós sabemos que o governo de Saul foi um terrível desastre porque ele deixou de ouvir o que Deus queria que ele pudesse fazer. No capítulo 39, o verso 32, a palavra de Deus nos afirma que foi encerrada toda a obra do tabernáculo. Nós podemos ver que o nosso Deus é detalhista. Os mínimos detalhes tinham sido terminados. Todas as obras e os utensílios do templo estavam prontas. Seria levantado o tabernáculo e o próprio Deus iria fazer morada naquele ambiente. Ele atenta para os mínimos detalhes. A Bíblia mesmo fala no livro de São Mateus, capítulo 10, o verso 30, que ele sabe o número de cabelo que nós temos em nossa cabeça. O nosso Deus, ele nos vê no particular, ele nos vê de uma forma pessoal. Por isso que nessa manhã, eu e você, nós podemos nos voltar para o Senhor. Nós podemos abrir o nosso coração. Ele sabe das nossas dificuldades, ele sabe das nossas limitações. O que ele espera que cada um de nós possamos fazer é tê-lo como sendo o centro da nossa trajetória. Reconhecendo que ele é soberano, que ele tem poder para resolver todas as nossas questões. Se nós aprendermos a viver uma vida dependente e confiante no Senhor, tenha certeza, ele sempre irá intervir ao seu favor. Como a nação de Israel, nós não podemos em momento algum abrir mão do governo de Deus sobre a nossa vida. Primeiramente, nós precisamos consultar a Ele, permitir que Ele conduza a nossa trajetória. Vivendo dessa forma, nós alcançaremos a vitória. O capítulo 39, o verso 36, a Bíblia fala que depois de terem construído todos os móveis, os utensílios, a toda a tenda, eles trouxeram a Moisés, para que Moisés pudesse fazer a inspeção de tudo aquilo que tinha sido construído. Era mais que justo.
porque foi Moisés que recebeu das mãos de Deus todas as orientações. Moisés ouviu do Senhor o que ele queria que pudesse ser construído. Os mínimos detalhes Deus falou a Moisés. Moisés perfeitamente sabia como é que o sacerdote deveria ser vestido, como que o sumo sacerdote deveria se apresentar diante de Deus, como que a tenda deveria ser construída, como que cada móvel, o material, a madeira e o metal que deveria ser colocado sobre ele, até a própria liturgia, quantos sacrifícios que deveriam ser oferecidos a Deus, foi Moisés que ouviu. É por isso que, depois de tudo pronto, se voltaram para Moisés e falaram para ele que tudo aquilo que o Senhor tinha pedido para que eles pudessem fazer estava pronto. O capítulo 39, o verso 42 diz o seguinte: Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim a fizeram, e Moisés os abençoou. Tudo aquilo que o Senhor pediu para que pudesse ser feito, a nação de Israel fez. Moisés foi o supervisor. E agora ele estava concluindo, pedindo a bênção de Deus sobre todos os utensílios, para que Deus pudesse abençoar e ele mesmo pudesse fazer morada no meio do seu povo. Eu posso imaginar nessa manhã, ao concluir aqui o capítulo 39 do livro de Êxodo, a expectativa, a alegria de poder fazer algo para Deus, em saber que eles tinham concluído um projeto que tinha nascido no coração de Deus. E nesse momento, Moisés abençoa. Logo no capítulo 40 nós veremos amanhã que é o momento que Moisés agora clama a Deus e a bênção de Deus e o próprio Deus desce numa nuvem para que possa habitar no meio do seu povo. Não teria alegria maior. Eu acredito que nessa manhã, ao concluirmos aqui o capítulo 39, amigos, Deus não mais mora num lugar específico feito por mãos humanas, mas Deus hoje quer morar dentro do nosso coração. Nós precisamos a cada manhã abrirmos o nosso coração para que Ele faça morada constantemente dentro de nós. É renunciando o nosso eu, é deixando que Ele conduza a nossa trajetória. Nós podemos sim, no momento da nossa caminhada, em algum momento, impedirmos que Ele continue morando dentro de nós. Da mesma forma como um dia a nação de Israel pediu para que Deus pudesse estabelecer um rei para eles, nós podemos tirar o nosso Deus do governo da nossa vida e colocarmos alguma outra coisa que assuma o controle da nossa trajetória. Mas se nós a cada manhã renunciarmos à nossa vontade e suplicarmos a Deus, nos humilharmos diante do Senhor, eu tenho certeza que Ele sempre estará sentado no trono do nosso coração e nós alcançaremos a vitória em todas as nossas investidas. Vivendo dessa forma, eu tenho certeza que nós estaremos agradando ao Senhor. Da mesma forma como a nação de Israel um dia disse, tudo aquilo que o Senhor pediu nós fizemos, eu creio que a cada dia deve ser a nossa postura, deve ser a nossa atitude, fazermos de fato e de verdade tudo aquilo que Deus tem pedido para que nós possamos fazer. Querido Pai, nessa manhã nós também consagramos a nossa vida a Ti. Nos colocamos em Tuas mãos. Nós permitimos que o Senhor conduza a nossa trajetória. Fica conosco no decorrer desse dia, da nossa vida, abençoando a nossa família. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.